mas, vamos dizer, ansiedade mesmo, doença, é pelo menos 10% da população. É alto, né? A ansiedade grave, então, Ansiedade digamos. grave, ansiedade forte ou transtorno de ansiedade, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Aí eu realmente tentei buscar quais são as causas. São várias, né? Como na medicina, normalmente não é causa única, né? Sim. Temos as causas genéticas, ok? Mas aí todos os países têm, né? E lembrando, a gente fala sempre aqui no Talk, tudo que é genético, predisposição genética, nós temos 30%, não é É isso, isso doutor? mesmo, isso mesmo. Então, se eu tenho uma predisposição genética a ser ansiosa, ela só vai validar na minha vida 30%. Então, não é o mais forte, porque a gente acha, ah, não, mas meus pais eram ansiosos, eu também Eu vou ter sou. 100% ansioso. É, porque já é genético. A tua predisposição, mesmo que seja genética, é só É, 30%. 30%, se a gente olhar, depende de como a gente olha, é pouco e é muito, né? Antigamente eu achava que era Mas não é a 50%, maioria, né? mas é um terço, É, né? Aí, claro, se você tem predisposição genética, aí depois vem o meio em que você vive, né? Aí exatamente. eu estava lendo algumas causas, né? Vou dar alguns exemplos, desde como a pessoa é criada, ok? Como você acabou de falar agora, Edna. O medo, vamos dizer, no nosso país, o desemprego, né? Que já teve mais alto. Sobre também estava lendo sobre a segurança, que as pessoas dependem de onde moram, têm medo de sair. Então você vai ver que são várias coisinhas. Quer dizer, um outro exemplo, as pessoas do nosso país, o brasileiro, ele não trabalha pouco, ele trabalha bastante em horas trabalhadas. Então, às vezes, o trabalho excessivo, às vezes faz com que você não tenha hobbies, com que você não possa se dedicar à sua família. Tá valendo também sobre causas da pandemia que teve, que aumentou muito em todos os Sim, países, né? A pandemia levando isolamento social, gerou uma ansiedade coletiva, né? justamente, piorou muito, assim, cresceu. As pessoas que começaram a trabalhar, medo de perda do emprego também houve. Então, não estou falando, mas tem várias causas. O nosso país, em comparação a países que têm a economia estável, né? O nosso país sempre foi, há décadas, né? Não é só de agora, economicamente muito volátil. Então, a gente vê, pessoal, que são uma série de coisas. Aí vem problemas de doenças, problemas emocionais, problemas familiares, problemas de relacionamento. É, Motivo não não falta. falta. Eu estava vendo que hoje as crianças e adolescentes, É, eu hoje, ia falar a respeito disso. né, com esse mundo digital, eles ficam olhando, estava lendo, e ficam se comparando muito. Né? Eu quero ser que nem esse blogueiro, quero ser bonita que nem essa blogueira, quero ser sarado que nem esse. Então, hoje também, tá vendo, o mundo hoje é muito rápido. A pressão social, né, também acaba trazendo, gerando uma E bastante, ansiedade. né, Edna? Eu costumo falar, né, quando nós éramos crianças, a gente não tinha coleguinhas da nossa idade que a gente ouvisse falar que sofresse de ansiedade, de depressão, que tivesse síndrome do pânico, né? Verdade. Hoje é comum nas salas de aula ter pelo Crianças e menos adolescentes, ali 2% de mas crianças e adolescentes com distúrbios nós não emocionais. podemos culpar só a parte digital, né? Que a gente acabou de falar agora, que as É um pessoas têm conjunto, culpado, né? mas também, como você falou, isso vem a, a associar, a somar, né? Aí, como eu falei, como a criação, então depende de como é criada, então vai somando, e como você fala, isso vai explodindo. Hoje, o número de casos de crianças, adolescentes, adultos e idosos. É. Na verdade, doutor, a criança não deveria ser exposta até os 2 anos de idade, ela não deveria ter estímulos tecnológicos. Ela não deveria ficar assistindo televisão. E quem de nós, né, não assistiu TV? É. Eu, pelo A menos, gente criava meu filho assistia, na né? frente do desenho, dava graças a Deus que ele ficava vendo o desenho, para a gente aproveitar o tempo e fazer alguma outra coisa, Eu né? tava. Mas no teu tempo, até um pouquinho antes, eu, na minha Não, casa, também não tão não antes, tinha né, TV. Edna? Não, mas na minha casa não tinha TV, então não É. compara. Na tua casa tinha TV. Você foi criado assistindo tanta TV assim? Não. O mundo era diferente. Como eu estava lendo, hoje o mundo ele é muito rápido, muito imediatista, né? A gente não pode dar as costas para a evolução, né? Sim, é inevitável. Estamos aqui É gravando um inevitável, sim. podcast bacana, isso nem se pensava no passado, mas as cobranças são muito também
forte, severa. Vou dar um exemplo. Se alguém manda hoje um WhatsApp para você e você não responde em curto espaço de tempo, depende da pessoa, é claro, mas já te cobra. Sim. Se ela recebeu, ela tem que responder. O que aconteceu, né? A pessoa Então, às são vezes fica pequenos chateada. exemplos que a gente está dando que isso gera uma ansiedade. Quando eu falei 10%, é como você falou, é o transtorno de ansiedade generalizada, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas fora as pessoas que têm ansiedade leve e moderada não estão computadas aí. Imagina o nível hard, o nível gigante que é de brasileiros Que não foram com diagnosticados, né? ansiedade e doença. Na verdade, a ansiedade a gente sabe que é uma preocupação excessiva com o futuro. Aliás, eu até sempre coloco uma tabelinha, eu falo, preocupação excessiva com o passado nos leva a desenvolver depressão, ou nos facilita, né, desenvolver depressão. Preocupação excessiva com o momento presente, se preocupa tudo, eu tenho que fazer hoje, é hoje, hoje, causa estresse, gera estresse, aquela pessoa que é imediatista, né? E a pessoa que se preocupa excessivamente com o futuro, ela vai desenvolver ansiedade, ela tem uma tendência maior a desenvolver ansiedade. Então, primeiro a gente precisa definir o que é ansiedade, né? Como ela surge e principalmente como identificar, porque eu sou casada com um doutor, eu sou psicanalista clínica, sou doutora em psicanálise clínica e me considero, tá aqui o doutor e meu esposo, você acha que eu sou ansiosa? Não, eu acho que não. Eu sou, pelo menos me considero super tranquila e calma, mas você pode há ter um alguns período, momentos de claro, ansiedade, todo mundo tem, há um tempo não, atrás aconteceu algumas situações que me deixaram ansiosa e eu demorei para identificar que era ansiedade. Como que eu identifiquei? Geralmente, os sintomas o doutor já vai explicar, mas a gente sente algo físico, né? Então, taquicardia, o coração acelera, você sente o pensamento acelerado. Eu não tinha nada disso, mas na hora de dormir, eu deitava e não conseguia dormir. E aí eu pensava, mas eu nem... E você sempre dormia bem antes? Sim, sempre dormia bem. Literalmente eu durmo mais do que a cama. Adoro dormir, é meu passatempo preferido e eu não conseguia dormir. E aí eu comecei a perceber, falei, mas o que há de errado? Eu compreendo a situação, a dificuldade momentânea ali, mas eu não estava sabendo digerir aquela situação. E isso me gerou uma ansiedade que não afetou meus batimentos cardíacos, não me alterou nesse sentido, mas alterou a qualidade do meu sono. Edna, aí nós temos que falar também para nossos espectadores, ouvintes, que, como você falou, o teu caso foi um caso agudo. Sim, né? Você momentâneo. Momentâneo. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, eu acho, às vezes, não, maioria, são casos crônicos. Né? Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma doença que se caracteriza por efeitos psíquicos, né? Ou mentais, como queira chamar, ou emocionais e também sintomas físicos. Né? O nosso corpo, obrigado. O nosso corpo, ele está ligado em tudo, né? Corpo, alma e espírito. Então, da parte mental, o que acontece? São, como você falou, preocupações excessivas. Não é uma preocupação excessiva. A pessoa se preocupa antecipadamente. A pessoa fica aquela angústia excessiva, irritabilidade, né? As pessoas falam alteração do sono, tá? Então a pessoa ou começa a ter, como você falou, dificuldade do sono, que é o mais comum, ou sono em excesso, né? Dormir demais também. No caso, a pessoa, mas excesso que dorme de manhã, dorme de tarde, dorme de noite. Então, alterações psíquicas eu já falei, né? Irritabilidade, agressividade, angústias, preocupações excessivas, se preocupa antecipadamente. E aí vem as físicas, né? Que é a alteração do sono, alteração do apetite, é muito comum, tá? Aí pode ser para mais ou para menos. Né? A maioria é para mais. Né? Alteração do apetite, alteração na concentração. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que ela fala, hoje eu preciso comer um doce. Já sei que ela tá com problema, tá acontecendo alguma coisa que ela precisa resolver. É um gatilho. Então, cada um tem um cansaço estilo, excessivo, né? Fadiga. Sudorese. Alteração do peso, né? Se altera o apetite, altera o peso. Para mais ou para menos. Alteração da libido também. Então você vê que é uma série de coisas. Aí vem quando a ansiedade está muito forte, pode começar a ter crises de pânico. Né? Aí vem... Ou seja, a ansiedade não tratada ou muito forte já de início
pode Gerar crises desencadear. de pânico. A crise de pânico, ela não fica o tempo todo, porque senão a pessoa morre, né? O nome já diz, né? A Crise, é um crise, momento, né? aí vem medo excessivo de alguma coisa, como você falou, coração que acelera, falta de ar, dor no peito, sensação de morte iminente, sudorese, tremores, o que mais? Bem, tudo que isso são sintomas que realmente fazem muito mal e que abalam muito a vida da pessoa, né? Então tem que controlar, no fundo tem que controlar a ansiedade para não ter pânico, né? Porque você imagina todos esses sintomas que a gente falou, a pessoa não precisa ter todos, né? Mas a qualidade de vida fica muito comprometida.